O valor das expressões que seguem. Muito bem. E aí, sabe fazer essa conta? Não. Isso aqui são dízimas periódicas, né? Sim. E fazer multiplicação de dízimas periódicas não é uma coisa assim muito apropriada. Então a ideia aqui é primeiro transformar essas dízimas periódicas em frações, porque fazer multiplicação de frações a gente sabe, né? Sim. Note que apesar de tu ter me dito que queria ver potenciação e radiciação, isso aqui é outro conteúdo, tá? É dízima periódica, Ah, que não, tem a eu te ver mandei com também de números reais. assim. Tô tendo muitos alunos que estão com esses dois assuntos ao mesmo tempo, é normal. Bem, então a ideia é transformar a dízima periódica numa fração. Você sabe transformar a dízima periódica em fração? Sabe? Você pega o período e. Pera, eu me esqueci. Você Eu vou vai fazer uma, tu com. faz a outra então, beleza? Ah, Tá bom. A ideia é transformar numa fração. Então a gente vai falar o seguinte: a gente vai falar que, por exemplo, esse cara aqui é igual a x. Claro, eu vou tirar esse monte de 8 aqui, quer dizer, esse negócio que é um 8 com uma barra, e escrever o que ele é, né? Que na prática é um monte de 8. Por só uns 3, para não ser chato. Infinitos 8, na verdade, né? Sendo mais preciso. sim. E agora o que que a gente vai fazer, Estela? A gente vai multiplicar por 10. Eu vou multiplicar por 10 porque tem um número repetindo só, o 8. Bom, senão eu faria uma outra análise. Quando a gente multiplica por 10, isso aqui vira 28,888 e assim vai. É igual a 10x. Então, se x é 2,888, 10x, né, 10 vezes o x, é 28,888. Tudo Hum, bem? Faz sentido? Não entendi muito bem. Só multipliquei por 10. Uhum. Eu só peguei aquilo que eu chamei de x e multipliquei por 10. Como é que teu professor faz essa conta se não é assim? Eu estou pegando aqui, um minuto. Tá. Praticamente tem o período, e aí ele transforma como tá em normal, né? 2,8 como 8 período. E aí, no caso, o 2 viraria a parte de cima da fração e o 9 a parte de baixo. O denominador e o, o negócio da fração. E você sabe fazer desse jeito? Eu entendi mais ou menos como funciona. Que aí seria uma dízima simples. É, só funciona para dízima simples. O jeito que Sim. eu estou fazendo aqui funciona para qualquer um, tá? Ah, sei. Então vamos fazer desse jeito. Bem, eu chamo de x porque eu quero encontrar quem é o x. Eu quero encontrar esse número aqui, que é o nosso 2,88888, como uma fração. Então eu estou chamando ele de x, porque eventualmente eu vou conseguir transformar isso numa fração. Eu multiplico isso aqui por 10 para a gente ter uma outra expressão que também envolva essa mesma dízima periódica, esse mesmo 88888. E agora eu vou pegar essas Hum, duas expressões, ok? E vou subtrair uma da outra. A hora que eu faço essa subtração de uma com a outra, esse monte de 888 depois da vírgula desaparece. Né? Quanto que é 28,888888 menos 2,888888? Bem, o que está depois da vírgula cancela, certo? Se eu estou subtraindo. Concorda comigo? uhum, concordo. E vai sobrar na prática só 28 menos 2, entendeu? Que daria 26. Exato. E aqui a mesma ideia, 10x menos x.
Vai ficar 9x. Certo? 9x. E agora a gente vai ver que esse 9 de baixo ali que o professor falou. Veja que não é direto, né? Não é só colocar o 9 embaixo e pronto. Que nem tu tinha dito ali, que era 28 sobre 9. Não deu 28, deu 26 sobre 9. Na hora que eu passo esse x, esse 9 na realidade que está multiplicando o x para o outro lado, para eu deixar o x sozinho, eu encontro que o x é 26 sobre 9. Lembrando que o x é justamente a nossa dízima. Tá vendo? Sim. Então eu encontrei que essa dízima aqui, esse número de vírgula, pode ser escrito dessa forma aqui como fração. Tá bom? Então, o que tu fez ali, né, o que o professor fez de dividir por 9, tudo bem. Funciona em alguns casos. Só que como esse caso é um caso especial, porque é um caso que tem um número na frente, o 2, não é tão direto, tá? Então tem que tomar cuidado. Muito bem. Então eu fiz desse jeito aqui. Que é um jeito muito interessante se tu parar pra pensar, né? Tu pega, tu chama de x a dízima que tu quer transformar, daí você olha que está repetindo um número. Se está repetindo um número, 8 é o que repete sempre, né? Só um algarismo, só 8. Você vai multiplicar por 10. Por que o 10? Porque o 10 tem um zero. Se fosse dois números repetindo, por exemplo, 83, 83, 83, você multiplicaria por 100. Se fosse três números repetindo, por 1000. E assim sucessivamente. Ok? Então é isso. É o melhor jeito de fazer essa conta, porque ficar pensando nesse negócio de dividir por 9 aí não é legal, não. Tu não vai entender o que está rolando. Daí depois que você cria, então, duas expressões que envolvem o x, veja que eu simplesmente defini esse cara como x, e o outro eu fiz a multiplicação. Né? Só, isso aqui multiplicado por 10 é muito simples, né? Só passa a vírgula para o lado. 8, né? Eu faço a subtração e chego no valor do x, ok? Ok. Então agora é a sua vez. Você vai fazer o mesmo para o 0,4. Então, Ok. começa fazendo o que eu fiz, tá bom? Fala que 0,4444 e os três pontinhos é igual a x. Faça isso. Fizer isso, me fala. Depois que você fizer isso, né, escrever o que eu acabei de falar, que é a mesma coisa aqui, só que por 0,4, você vai fazer o que eu fiz na segunda linha, que é copiar essa expressão, mas agora multiplicá-la por 10. Ok? Uhum. Bem, então faça isso e me diz como é que ficou a expressão multiplicada por 10. E aí, já fez a multiplicação por 10? Tô quase acabando. Tá bom. Resultado deu 4 nonos. Pô, você já terminou a conta? Eu não tinha pedido para fazer tudo, mas isso aí vai dar 4 nonos. Beleza, muito bem. Então você fez a do 0,4, eu fiz a do 2,8
E agora a gente quer fazer a multiplicação, é isso que está pedido a continha. Então, pronto, né? É só pegar as respostas que eu e você obtemos e fazer a multiplicaçãozinha. Olha só que simples, não é mesmo? Vai ficar, do meu caso aqui, né, 26 sobre 9, e do seu caso, 4 sobre 9. Uhum. E aí é só fazer a multiplicação. Sim. 9 vezes 9 é 81. Agora, quanto é 26 vezes 4? Na prova você pode usar a calculadora? Não. Então eu vou fazer essa multiplicação aqui do meu jeito. Eu sei que você sabe fazer daquele jeito que você aprendeu lá na quarta série, né? Mas a gente vai ficando velho, a gente tem que pensar uns jeitos melhores de fazer conta, mais associados com o que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, 26 é 20 mais 6, né? Sim. Então eu escrevo 26 como 20 mais 6 vezes 4 e agora eu faço chuveirinho. Lembra do chuveirinho? Hum. 4 vezes 20 é 80, né? Porque 4 vezes 2 é 8. Então vezes 20 é 80. E 4 vezes 6, 24. E daí, olha só que fácil, né? 80 mais 20 é 100. Mais 4, 104. Nossa, é muito fácil por essa forma. É sim. Eu acho, porque tudo bem que aqui era 4, né? Então era um número só. A coisa vai um pouco mais direto se tu fizer dessa forma aqui. Mas é chato quando tem mais números aqui, porque tem que colocar aqueles maisinhos, né? Sim. Aquelas coisas para separar. E assim vai bem direto. Então a resposta é 104 sobre 81, tá bom? Ok. Muito bem. Vamos para a próxima. Essa folha, nessas questões que você me mandou, não tem nada de potência, tá? Só. Sim, eu ainda não peguei a potência. Tudo bem, não tem problema. Se é o que você quer ver. Muito bem, então quanto que é 0,14 mais 0,14? Só que aqui é o 0,14 periódico, né? 0,14, 14, 14, Sim. 14, 14. Então eu vou transformar isso aí numa fração. Claro, eu acho que você já se ligou que a resposta vai dar 14 por 99, né? Sim. Mas eu vou fazer daquele meu jeito, porque, novamente, nem sempre a coisa é tão direta, tá? E tu tem que saber fazer daquele jeito também. Bem, qual é o esquema, né? O 0,1414 é igual a x. Como está repetindo dois números, eu vou multiplicar por 100, porque o 100 tem dois zeros. Então ele passa a vírgula duas vezes, né? Sim. É isso aí. Ele passa a vírgula duas vezes. Portanto, essa conta aqui, a hora que eu faço a multiplicação, fica 14,1414, né? Porque passou duas vezes a vírgula. Muito bem. Agora, o que que acontece? Veja, por que que eu não multipliquei por 10 dessa vez, como no caso anterior? Porque se eu passasse a vírgula uma vez só, não ficaria mais 14, 14, 14. Ficaria 41, 41, 41, não é mesmo? Uhum. Ficaria 1,41, 41, 41. E desse jeito não daria para fazer aquela subtração. A ideia de a gente fazer tudo isso é para chegar aqui e subtrair. Quando nós subtrairmos aqui, minha amiga Estela, a gente corta tudo que está depois da vírgula e faz aqui simplesmente subtração. 14 menos 0, 14. E quanto que vai dar aqui o 100x menos 1x? Vai dar 99x. E agora vai rolar aquele 14 por 99 que nós tínhamos concluído, né? 99 vai para o outro lado dividindo, não é mesmo? Uhum. Igual a x. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza, então agora sim, agora nós vamos fazer a soma. Bem, tudo bem, eu transformei ali a dízima num número de fração. Mas quanto que é 0,14 em número de fração? Me fala aí. Hum, eu não vou saber te responder, tenho muita dificuldade com fração. Hum. Bem, 0,14 é um número de vírgula normal, então não tem segredo, ele não vai morder você. Como é que a gente pode transformar ele numa fração? A gente pode, por exemplo, multiplicar por 100 em cima e embaixo.
Porque quando eu multiplico o 0,14 por 100, a gente sabe que quando multiplica número normal, né, número que não é fração, por uma fração, é só o cara de cima da fração, o numerador, que multiplica o número aqui, né? Uhum. Então, como é 100, ele vai passar a vírgula 2 para o lado. E a gente fez agora há pouco, passou a vírgula 2 para o lado. 14, certo? 0,14 vezes 100, 14. Só que é com 100 embaixo. 14 Hum, sobre 100. Então, 0,14 é 14 sobre 100. Qualquer número com vírgula, qualquer um, pensa qualquer um. Você pode fazer o que eu acabei de fazer, entendeu? Qualquer um. Vamos lá, por exemplo, π, 3,14, né? Lembra do π? uhum. Você pode escrever ele como 314 sobre 100. Por que sobre 100, professor? Porque tem dois algarismos depois da vírgula, então tem que ter dois zero, entendeu? Hum, Sempre. Pode ficar tranquila. O número de vírgula é muito fácil. As coisas difíceis ainda não chegaram para você. Tem coisa de fundamental que às vezes eu não sei fazer. Coisas que envolvem geometria e tal. Então, esse tipo de coisa aqui, confia, você sabe fazer, meu. Você está na escola há trocentos anos. Você está no oitavo ano, né? certo. Significa que você já está na escola há 8 anos e provavelmente você fez um jardim de infância, alguma coisa assim, né? Sim. Quantas horas você fica na escola por dia? Eu fico das 7h15 até as 11h55. Então você fica tipo umas 4 horas. Sim. Vamos dizer que você então ficou 4 horas, olha só, 4 horas, todo um ano letivo que tem 200 dias por 8 anos. Olha quantas horas você já perdeu na escola. Não é possível que em 6.400 horas você não sabe passar a vírgula 2 para o lado, né? Claro que você sabe Não. fazer isso. Entendeu? Bem, quantos dias seriam isso, né? Vamos colocar dias úteis, porque a gente tem que dormir. Vamos dividir por 16, porque a gente dorme, né, umas 8 horas por dia. Dias inteiros úteis, você já ficou 400 dias da sua vida na escola. Meu Deus. Inteiros, assim, produtivos. 400 dias para alguém de 14 anos, que é o seu caso, é muita coisa, né? Uhum. Agora imagina eu, que fui até o pós-doutorado. Então eu perdi Nossa. bom, bastante tempo e digo para você, não valeu muito a pena. É, muito bem, e agora como é que você faz essa soma de fração? Você se lembra ou não se lembra também? Tem que achar o MMC de 99 e 100. Tem que achar o MMC, é verdade, mas a gente pode pensar de uma forma mais rápida, tá? Tudo bem, se você fizer MMC não tem problema, não tem problema, pode fazer MMC. Mas quando a gente está falando de dois números, só duas frações, né? Fica mais rápido, às vezes, se a gente pegar o denominador da outra e multiplicar na uma, e pegar o denominador da uma e multiplicar na outra, sacou? Hum, Por quê? Porque, pô, eu acho que você concorda comigo que isso aqui vai ser igual a isso, né? sim. Pois é. Então você não vai ficar pensando em MMC, meu. Ainda mais com uns números feião desse, né? É. Mas vale fazer desse jeito, direto. Até porque 100 vezes 99 é 99 com dois zeros do lado, É. né? 14 vezes 100 também. Então, tipo, a primeira sai facinho. A segunda, pelo menos a parte de baixo, também sai facinho. Porque, né, tem que ser igual. Concorda comigo que a ordem dos fatores não altera o produto? Concordo. E agora, né, senhorita, você pode usar aquela mega estratégia que eu bolei. 99 é 90 mais 9. E vezes, né, 14, que é 10 mais 4. E E faz. nós faz o chuveirinho, né? Nós faz o chuveirinho. 90 vezes 10, 900, 900. 90 vezes 4 é 36 com zero, né? 9 vezes 4 é 36, põe o zero. Uhum. 9 vezes 10, 90. E 9 vezes 4, 36. Olha só que coisa mais maravilhosa. E agora é só fazer as sominhas. Essa soma tu faz, tá bom? Tá. Sem a calculadora, porque na prova você não pode usar a calculadora.
1486. Não sei. Vamos ver. Teu número é de Minas, mas tu não tem sotaque de mineira. Eu morei muitos anos em outros estados. Ah, bom, você tem um sotaque bem de misto mesmo. Sabe que os sotaques estão tudo se perdendo mesmo por causa da internet, né? Sim. Eu dava aula numa cidadezinha bem pequena de Santa Catarina, que quando eu era criança o pessoal tinha muito sotaque. E hoje em dia, né, eu fui dar aula lá, não tem mais. As menininhas na época que eu era criança eram tudo tipo umas coloninhas, sabe? Colona, sabe Hum. essas alemãzinhas assim que tu vê na televisão às vezes? Mesma coisa. Vestida com aquelas roupinhas de europeia, hoje em dia não. Tudo menina de YouTube que parece aquela cantora lá, a Billie Eilish. Pô, nada a ver, meu. Não sei se você gosta da Billie Eilish, mas, né, ela é americana, né? No Brasil, a história é outra. Anyway, aqui agora a gente tem que fazer a soma de novo, né? Porque qual é a ideia de fazer o mínimo múltiplo comum, né, Estela? A ideia é, nós não podemos somar frações que o denominador seja diferente. Não pode, não pode. Multiplicar pode, tipo o que a gente fez no outro problema. Mas somar frações, não. Não pode. Por isso que a gente faz o mínimo múltiplo comum. Ou, como eu acho mais apropriado, fazer essa continha aqui. Agora os denominadores estão iguais. Só que se você não lembra muito bem das matérias lá do quinto ano, talvez você esteja se perguntando: tá, professor, mas nós tínhamos que somar essas duas frações roxas aqui. Se eu somar essas duas, vai dar a resposta certa? Sim, vai dar. Sabe por quê? Porque essa fração significa a mesma quantidade que essa, ok? Hum. São só duas formas diferentes de escrever a mesma fração. É que nem você, tipo, vai numa pizzaria e você come um pedaço de pizza. Tá aqui, eu desenhei meio mal, mas tu entendeu. E daí você vai com uma amiga e a sua amiga come dois pedaços de pizza. Tu não concorda comigo que vocês comeram a mesma quantidade de pizza? Sim. Só que se você fosse escrever a fração que representa a sua quantidade, seria um meio. E ela seria dois quartos. Mas a quantidade de pizza em si seria a mesma, né? Sim. Isso. Então, é isso que eu fiz. Essa fração e essa significa a mesma quantidade de pizza, só que escrita de forma diferente. Em outras palavras, você ir na pizzaria e comer 14 pedaços de pizza, de uma pizza que foi cortada em 99 pedaços, é a mesma coisa que você comer 1.400 pedaços de pizza de uma pizza que foi cortada em 9.900 pedaços. Beleza? Beleza. São sinônimos, vamos dizer assim. Pronto, daí você soma agora essas duas e chega na resposta final answer. Chega na final answer. Pô, de novo, né? Vou te ensinar aqui o esquemáticos lá da soma. Mesmo esquema. Eu não gosto, cara, de fazer conta que nem as tiazinhas lá da terceira série. Porque elas não gostam de fazer conta. Normalmente, aquelas moças que dão aula pra gente quando a gente é pequeno, elas não são professoras de matemática, elas são pedagogas, né? E pedagogo não gosta muito de fazer conta, sabe? Então, eu vou dividir aqui o 1.400 como 1.000 mais 400. Concorda comigo que isso é verdade? Sim. Mais 1.000 mais 300 mais 80 mais 6. Vamos ver se vai sair mais fácil, né? Por exemplo, 1.000 com 1.000 dá 2.000. E 400 aqui, 700, né? 1.400, 1.786. Isso aí, 2.786. Beleza? Beleza. Eu tenho certeza que esse tipo de conta tu faz automaticamente, intuitivamente, quando tu vai resolver algum problema. Tipo, Sim. quanto que tu tem que gastar na padaria ou alguma coisa num jogo, né? Então, vamos levar estas ideias que a gente usa o dia todo para a escola também, né? Muito bem, então vai ficar 2.700 e lá vai pedrada, né? Deixa eu só colocar aqui, porque o denominador a gente nunca muda, né? Na soma de frações só muda o numerador. Pronto, essa é a resposta. Muito bem, vamos para a próxima. Alguma dúvida? Não.
Vamos lembrar que isso tudo começou dessa conta aqui de soma, que eu fiz no meu esquema, mas tu já tinha percebido que ia ser 14 por 99. E o outro eu te expliquei, que quando é um número com vírgula, assim, normal, é só repetir aqui e colocar o 100, né, embaixo. Por quê? Porque são dois números depois da vírgula. Faz o MMC no esquema mais simples. Parari, parará e já era. Vamos para a próxima. E aí, dessas questões que você me enviou, tem alguma que você queira fazer com mais afinco? Deixa eu só dar uma olhada. Certo. Bem, vá vendo aí, escolha, tenta começar enquanto eu vou pegar uma xícara de café, tá bom? Daí você me fala depois, já volto. Voltei, e aí, decidiu alguma? Decidi. Eu gostaria de ver mais a fundo a questão 14. Tá bom. Tentou começá-la? Não, eu acabei de decidir aqui. Tá bom. Ele tá pedindo para julgar se é verdadeiro ou falso. Sim, Então ele está te perguntando se 0,88 é menor que 0,888888. O que que você acha? a gente deveria transformar em fração, talvez? Bem, quando eu tenho que comparar se uma fração é maior que a outra, normalmente eu transformo em decimal. Então eu não recomendaria fazer isso, tá? Por exemplo, tu saberia me dizer aqui quem que é maior nesses dois casos, ó? 2/3 ou, sei lá, 4/5? Não é tão fácil, né? É, Porque o cara aqui de baixo deixa a fração menor, sabe? Tem todo um esquema complicado de avaliar. Por decimal costuma ser mais fácil, né? sim. Bem, então, se fosse para você escolher, você acha que ele é menor ou ele é maior que o 0,888888? Eu acho que ele é maior. Tu acha que 0,88 é maior que 0,88888? Sim. Bem, tá errado, né? Imagina. Se a gente fosse. Bem, na verdade, isso nem uma dízima é, né? Se fosse dízima, teria 3 pontinhos. Sim. Mas olha só, né, mesmo se não for dízima, né, não importa, ele vai ser sempre menor. Por quê? Porque a gente
pode, por exemplo, né, Estela, comparar isso aqui colocando, completando com zeros. Agora esse número também tem 3 algarismos depois da vírgula, certo? Uhum. Só que esse último algarismo é zero, enquanto o outro aqui é 8. Então o outro é maior, né? Sim, Porque ele tem 8 lá. Vamos dizer assim, falta pouquinho para isso aqui virar um 9, concorda comigo? concordo. Enquanto para cá falta um cara inteiro aqui, falta 10 inteiro aqui, né, para virar 9. Aqui falta 0,2 só. Então tem muitos argumentos para a gente verificar que esse aqui é menor, tá? Então essa afirmação aqui é verdadeira. Entendeu? Entendi. Qualquer coisa completa com zeros que eu acho que é o que mais torna visual isso. Transformar em fração não é a minha recomendação, definitivamente, tá? Tá. Porque comparar fração é um negócio que até hoje eu tenho uma certa dificuldade. Eu tenho um joguinho no meu videogame que a gente tem que comparar frações às vezes. Nossa, eu sempre me perco nisso porque é difícil. E a outra? Tu queres ver a 14b também, né? Quero. Ele está perguntando se é menor. Essa aqui ela é doida, bem doida. Isso aqui é um tanto discutível até se é verdadeiro ou se é falso. Mas eu vou pedir para você transforme isso aqui em fração dessa vez, tá bom? Ok. Quero que você perceba a resposta. Você pode fazer do jeito que você está acostumado, você pode fazer do jeito que eu estava te explicando. Eu vou te mandar as duas contas que eu fiz, tá bom? Tá. No teu zap já, tu pode dar uma olhadinha lá e né, usar como referência, caso tu queira. Tá muito cedo aí no Brasil ainda, né? Você parece que tá com um soninho. Ainda são 9h40 por aí. Sim, aqui já tá meio tarde já. O resultado é o mesmo? Que curioso, né? Você encontrou 9 sobre 9, né? Isso. E 9 sobre 9 é 1, né? Uhum. Então, que coisa doida, né? Você acabou de provar que 0,9999999 é igual a 1. Então, por isso que essa afirmação aqui é falsa. Ele é igualzinho a 1. Isso é um negócio que me buga até hoje, né? Como é que pode? Sim, Mas é o que é, né? Vamos fazer o quê? Que doideira, né? Bem, bastante. bem, vamos lá. Nham, 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 nham. Qual mais você quer ver agora? Deixa eu agora olhar sobre potenciação, fração. Tá bom. Tem alguma coisa aí no teu site também? Eu acho que deve ter. Pelo menos, tipo, até atividade encerrada já deve ter. Hum, Peguei umas duas questões que eu já havia feito para avaliar. tá bom.
Vamos ver. Vamos fazer essa questão 1, que parece um pouquinho menor. Sim. E depois a gente faz a outra. Deixa eu salvar isso aqui. A respeito da raiz, raiz quinta de 2 elevado a 20, podemos afirmar que... Bem, ele quer saber a resposta, basicamente. Sim. E aí, você sabe fazer isso? Sabe resolver isto? Não. Tudo começa com uma regra, que é a seguinte regra. Você pode transformar raízes em potências fracionárias. Que é essa regra aqui, se liga. Quando você tem um A elevado a um N sobre M, tá vendo? É uma potência fracionária. Uhum. Porque tem uma potência tem uma fração no expoente. Isso aqui é igual a raiz emésima de A elevado a N, tá vendo? Hum. Por exemplo, né, vamos ver uma coisinha bonitinha aqui, olha só. Esse você pode escrever como... Uma aluninha me ensinou um jeito de decorar isso aqui. Quem está na sombra, né, o 4 está numa sombra, vai para o Sol. Quem está no Sol, vai para a sombra. Né? Hum. E claro que a gente no Brasil, né, línguas latinas, estamos acostumados a ler da esquerda para a direita. Mas na Arábia, lá, o árabe é da direita para a esquerda que eles lêem. Matemática também pode ser lido da direita para a esquerda. Então, caso você tenha uma raiz, você pode transformar numa potência fracionária, como é o caso desse problema, sacou? Certo. Por exemplo, você tem aqui 2 elevado a 20, né, raiz quinta. Então, veja, quem está no Sol aqui vai para a sombra. Uhum. Quem está na sombra vai para o Sol. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. E isso aqui é bem mais fácil de resolver. Porque a gente sabe quanto que é 20 dividido por 5. Quanto que é 20 dividido por 5? 4. 4. Então, essa raizona aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 4. E quanto que é 2 elevado a 4? 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Isso mesmo. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, tu tem que decorar essa regra, que essa regra é a regra mais importante que tem, tá bom? Uhum. De longe. Por quê? Porque normalmente a gente aprende mais fácil as regras de potência, aquelas lá, né? Bases iguais, somos expoentes, na divisão diminui o expoente de baixo, aquela história toda lá, né? Potência de potência Uhum. multiplica essas potências. Daí imagina decorar tudo isso para raiz de novo. Não, tu não vai fazer isso. Toda vez que aparecer uma raiz doida como essa, tu vai transformar ela numa potência fracionária. Você sabe fazer conta com fração. Beleza? Uhum. Tá bom. Vamos para a próxima. Vamos pegar a próxima. Aqui. Essa aqui tem que simplificar utilizando uma série de regras. Essa eu tive muita dificuldade. Entendi. Entendi. Não é muito simpática mesmo, não. Mas a ideia é ficar simplificando isso de alguma forma. Né? Perceba que tem um monte de 24 aqui, né? Uhum. Isso já está nos dando uma pista. Até porque 4 vezes 6 é 24 e 8 vezes 3 também é 24, né? Uhum. Hum, será que isso não tem a ver com alguma coisa? E aí? Será que você conseguiria fazer aplicando alguma regra? Não tem ideia de como fazer? Então, na de baixo, eu suponho que ficaria 24 elevado a 23. Perfeito, perfeito. Por quê? Porque existe uma regra que te diz o seguinte: quando você tem mesmos expoentes na multiplicação, você pode juntar tudo sob esse mesmo expoente. Sacou? Então é uma regra. Eu posso te passar essas regras depois. Eu posso até usar os últimos minutos da aula para isso. Porque como é todo mundo ali embaixo elevado a 23, né? Vai ficar 24, porque 8 vezes 3 é 24, né? Eu posso escrever aqui o passo a passo. Elevado a 23, certo? E no cima vai ficar 24 elevado a 30. É isso. Porque menos 4 vezes menos 6, menos com menos dá mais, né? Ficar Uhum.
mais 24, exatamente, exatamente. Deixa eu colocar aqui dentro de um parênteses, 30. É isso aí, é isso aí. Então vai ficar 24 elevado a 30 em cima e 24 elevado a 23 embaixo. E de novo, né, se você parar para pensar, são mesmas bases, né? Sim. De novo dá para utilizar alguma propriedade. E a propriedade que dá para utilizar aqui é a propriedade do na divisão de bases iguais diminui o expoente de baixo. Tá errado essa resposta, tá? Eu sei. Ah, bom. Achei estranho. Bem, diminui o expoente de baixo. Bases iguais na divisão, diminui o expoente de baixo. Então, quanto que seria 30 menos 23, né? Sim. 7. Então a resposta é A. Ok? Ok. Ok. Muito bem, então se liga. Eu vou te passar essas regrinhas. Eu vou te passar essas regrinhas, mas eu vou te passar essas regrinhas não no livro de 8º ano. Porque o livro de 8º ano eu acho meio enrolado e você já pegou bem a ideia. Vou Uhum. colocar o livro do 1º ano do ensino médio, só um segundo. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Eu acho que tu pegou bem agora a ideia ali, né? Que é utilizar regras, né? Vamos ver aqui. Vou fechar. Depois eu posso te mandar os livros que eu tenho, tá bom? Ok. E olha só. Estou usando do ensino médio porque é mais direto ao ponto, porque a gente quer, que são as regras. Então, deixa eu pegar aqui. Ó. Primeiras regras que tu tem que sacar, né, decorar, são essas, ó. Qualquer número elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Quando tu tens algo elevado a um número, esse número indica a quantidade de repetições da base numa multiplicação, sacou? Então, como é A elevado a N, tu vai ter A vezes A vezes A vezes A N vezes, beleza? Uhum. E uma regra muito importante também é essa do menos N aqui, ó. Quando tu tem um expoente negativo, tu pode colocar a parte de baixo de uma fração, tá vendo? Uma regra aí quando tu tem esse expoente negativo. Eu não sei se tu já chegou a ver expoente negativo, mas pode ter certeza que logo você vai começar a ver. Daí aqui tem uns exemplos. Eu vou te passar esses exemplos aqui, eles são bem didáticos. Né? Quando tu querer, e aquela regra, como é que usa? Tá aí. Ó, aqui também, regras agora de operações. Potência de potência, multiplica essas potências. Né? Tá vendo? Uhum. Na divisão, olha só, tu sempre diminui o de baixo ou diminui o segundo aqui. Olha só, potência de potência. A elevado a m e tudo isso elevado a n. Você multiplica as potências. Tá enxergando bem aí, minha amiga? Tô. Não sei se tá no celular, né? Mas você falou que tá no PC, né? Mas tá aí. Ó, agora olha só. Quando tu tens duas coisas multiplicadas, elevadas ao mesmo valor, tu pode fazer separadamente. Mas veja, é você que vai observar se o problema está pedindo isso, se é mais conveniente fazer isso, é uma escolha tua. Às vezes é mais conveniente você fazer a multiplicação e elevar. Às Uhum. vezes é melhor tu fazer separado, sacou? Ok. E a mesma coisa na divisão. Então eu vou bater uma cópia disso e enviar para ti também. E aqui tem os exemplos, eu também vou te mandar os exemplos. Funciona com letras, coisa também, e assim vai. E é isso, tá? Acredito que por hoje é isso. Deu pra ver que tu pega rápido as coisas, mas é bom, né, que seria bom a gente ter pelo menos uma aulinha por semana, porque além de você não perder tempo fazendo as suas tarefas, e eu sei que esse colégio aí passa bastante tarefa, Sim. porque eu tenho uma aluninha que tu tá no 8º, né? Ela tá no 7º. Como era o nome dela? Carol. Ela é bem pequenininha, assim, meio otaku. Sabe o que é um otaku? Sei. Ela é pequenininha e otaku. Ela deve ser do mesmo colégio, porque as perguntas são as mesmas. Tu mora em São Paulo, né? Não. Ah, então não é. É só a mesma rede, então. Essa rede é mais, tipo, ela é usada assim em Em outros. outros colégios, né? Uhum.
Pode crer. Bem, anyway, eu já sei como é que funciona porque eu já dei aula para pessoas dessa rede. Bem, e é isso. Seria bom porque daí tu não perde tempo fazendo tuas tarefas, não vai perder nota e além disso tu vai aproveitar melhor o tempo em sala, sabe? Uhum. Porque às vezes eu tenho certeza que você vai para aula às vezes e os 4 horas que tu tá lá tu não aprende nada, principalmente na aula de matemática, né? O professor fala, tu não entende nada e daí tu tenta entender em casa, não é mesmo? Sim. Pois é, isso é por falta de confiança, por falta de base, e com eu ajudando, isso não acontece mais. Lá na escola, tu vai ter confiança suficiente para entender o que está rolando. Bem, daí é isso aí. Quando quiser fazer mais umas aulinhas, é só me chamar, beleza? Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau.